Antes de começar o vídeo de hoje, se você gosta do nosso canal Mundo Rural Business no YouTube, se inscreva ou então faça assinatura de um dos nossos pacotes de informação diária para os mercados de grãos e pecuária, pois esta é a única forma de manter os nossos serviços ativos. O momento atual do mercado do gado gordo e da carne bovina requer atenção redobrada por parte de quem opera direta ou indiretamente neste segmento. E isso para estratégias aí no curto, médio e longo prazo. E para começar, nós vamos falar do valor das propostas de compra de gado gordo e disparar um alerta para você não cair em mais uma conversinha fiada, como essa que traz o seguinte título: Mercado do boi em compasso de espera pela retomada das exportações para a China. Tudo agora é boi comum, diz especialista. Bom, em resumo, a reportagem diz que agora tudo é boi comum e que não está havendo exportação para a China devido a um caso de encefalopatia espongiforme bovina, EEB atípico. E o que resta ao mercado é esperar. Bom, o que podemos é te pedir para que não caia nessa conversinha fiada. E se você não teve acesso às nossas análises anteriores, publicadas semana passada, recomendo que assista e veja o que já mostramos aos nossos assinantes estrategistas de mercado, para que jogue na lixeira mais próxima todas essas bobagens mercadológicas que circularam nos últimos dias. Bom, agora que já sabemos que essa novelinha mexicana de vaca louca e embargos não passa de um pacote de bobagens e que é preciso aí mesmo ser muito inocente para acreditar que isso trouxe ou trará algum prejuízo aos exportadores de carne bovina do Brasil, o importante é entender que atualmente boa parte da pecuária de corte desse país já tem ciência que se esse tipo de jogada mercadológica voltar ao mercado para derrubar o valor do gado gordo, as porteiras das fazendas serão imediatamente fechadas, como foram nesse último episódio, gerando grandes buracos nas escalas de abate dos frigoríficos de todos os portes. Mas existem outros fatos importantes que podem estar em curso nos bastidores de Brasília e que você precisa ficar muito atento. Na semana passada, houve uma reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, onde, segundo a imprensa brasileira, estavam presentes o Conselho da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, entidade criada para defender os interesses comerciais dos frigoríficos exportadores de carne bovina aqui do Brasil, representantes de sindicatos e empresas do setor de 8 estados e, claro, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. E se lembrarmos das recentes falas do presidente Lula de que o valor da carne bovina está caindo no mercado brasileiro, chegamos à conclusão de que a tal reunião possa ter tido aí como pauta principal possíveis ações futuras para que aconteça uma baixa real, mesmo que relâmpago, no valor da carne bovina no varejo brasileiro. E a pergunta que fica é: que medidas serão essas? Teremos restrição às exportações, como aconteceu na Argentina? Lula vai imitar o presidente, seu muito amigo Alberto Fernandes, para impor limites às exportações de carne bovina? Bom, a resposta certa só o tempo dirá. Mas enquanto ela não vem, temos alguns dados que a equipe do novo governo já sabe, mas que poucos falam por aí. Primeiramente, vamos avaliar o que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem a dizer sobre projeção de produção e a importação de carne bovina do Brasil. De acordo com o apurado por nossa equipe de pecuária de corte, os números da estatal apontam que a produção de carne bovina dos frigoríficos brasileiros deve aumentar em 3% este ano, com 8.750.000 toneladas em equivalente carcaça. Se for confirmado, apesar do leve aumento anual, estamos falando também de uma queda de 1,3% em 5 anos, já que em 2019 a produção chegou a 8.870.000 toneladas. As importações de carne bovina também são previstas aumentar agora em 2023, mas bem de leve. Veja pelo gráfico que o aumento anual deve ser de apenas 5%, o que elevaria as compras para 84.600 toneladas. Enquanto isso, as exportações apontam para recorde de volume. Vamos aos detalhes. Segundo a Conab, até o final de 2023, os frigoríficos brasileiros podem elevar os embarques para a marca de 3.140.000 toneladas em equivalente carcaça, ou 4% acima do visto em 2022, e sem qualquer dúvida, o maior resultado da história. Agora vamos falar da disponibilidade interna de carne bovina aqui no Brasil, ou seja, quanto vai sobrar de carne
neste ano aí de 2023 para a população desse gigantesco mercado interno comer? E você precisa prestar bastante atenção a isso, pois para a Conab o volume ficará novamente abaixo do registrado em 2019. O que se projeta é que o gigantesco mercado interno consumidor de carne bovina terá disponível 5.700.000 toneladas em equivalente carcaça. Se este cenário se concretizar, veremos aí uma tímida elevação de 2,5% frente a 2022, que fechou com 5.560.000 toneladas. Mas o detalhe está na avaliação do mais longo prazo. Volte ao gráfico para acompanhar o nosso raciocínio. Observe que em relação ao visto 5 anos atrás, se a projeção da Conab se confirmar, o que temos é uma diminuição expressiva de 11,5%, considerando que em 2019 o volume de carne bovina disponível para o consumo interno era de 6.430.000 toneladas. Ou seja, podemos ver este ano 730.000 toneladas de carne bovina simplesmente sumindo do mercado. Mas a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business foi mais fundo nesses novos dados da Conab e traz os detalhes para você. Veja que, de acordo com a estatal, no ano passado, o consumo brasileiro de carne bovina chegou a 25,9 quilos por habitante. E embora as projeções para 2023 apontem aí um leve crescimento de 1,5%, chegando a 26,3 quilos por habitante, ainda é a segunda maior escassez da história. Mas a pergunta que fica é: falta consumo ou o que falta mesmo é gado nos campos de pecuária de corte do Brasil para suprir as necessidades cada vez maiores para atender justamente o consumo de carne bovina deste país? É importante observar que o maior consumo de carne bovina registrado no Brasil foi em 2006, com 42,8 quilos por habitante, o que confirma uma redução ainda maior frente à projeção atual, de 38,6%. Mas é preciso atenção, pois em 2006 o Brasil estava em plena gestão do PT, onde a fábrica de produzir notícias maquiadas como boas era gritante. E o que veio depois, como você sabe muito bem, é que a economia brasileira viu a conta chegar. Mas não é só isso não. Vamos avaliar o que a Conab projeta para o consumo brasileiro per capita das carnes de frango, bovina e suína juntas. De acordo com a estatal, o consumo desses 3 tipos de carne deve aumentar 4,5% em 2023 e atingir 95 quilos e 100 gramas. Ampliando a comparação com o visto 5 anos atrás, o avanço pode atingir 2,5%, já que em 2019 o consumo dessas carnes per capita era de 92,8 quilos por ano. Especificamente para a carne de frango, o consumo deve atingir 50 quilos e 300 gramas por habitante, enquanto que a carne bovina, como já vimos, ficará em torno de 26 quilos e 300 gramas. E a carne suína deve registrar em 2023 um consumo de 18 quilos e 500 gramas por habitante ao ano. Não sabemos qual será o nível de intervenção sobre o mercado do gado gordo e da carne bovina durante os próximos 46 meses e 25 dias que ainda restam do governo Lula. Mas já podemos afirmar que a coisa não começou bem com a regra de ouro do livre mercado sendo quebrada no setor de petróleo. E se você ainda não sabe, o governo Lula resolveu taxar as exportações do petróleo, quebrando a tradição do Brasil de respeitar contratos. O governo decidiu criar, por meio de medida provisória, uma taxa de 9,2% sobre as vendas externas de petróleo por 4 meses, como forma de compensar uma perda de arrecadação com a tal reoneração parcial da gasolina e do etanol pelo mesmo período. Como podemos comprovar, em nenhum momento o atual governo falou sobre diminuição da máquina pública. E vamos enfatizar aqui o que de fato representa essa ação do governo Lula. A quebra de uma histórica tradição de respeitar contratos. E as consequências dessa taxação só serão conhecidas com o tempo. Mas olha, já podemos adiantar o que a história comprova diante de ações desse tipo. Nós vamos assistir ao fim da atração de investimentos que sempre geram aumento da produção, arrecadação extraordinária para estados, geração de empregos de alta remuneração. Tudo isso vai ser altamente impactado. E esses efeitos não acontecem no curto prazo, não. Na prática, a economia vai sentir como um viciado em drogas ou em álcool. No começo, você se sente eufórico e destemido, mas é uma sensação passageira, já que a ressaca e os efeitos colaterais vão aparecer no dia seguinte.
Neste momento, os grandes frigoríficos fazem um grande esforço para que você trave contratos de entrega futura de gado gordo, mas atenção, tenha muito cuidado com isso. A Argentina já mostrou que medidas de controle nas exportações de carne bovina não diminuíram o valor do produto no mercado interno. Ao contrário, isso promoveu uma acentuada desaceleração da atividade e aumento nos preços do gado gordo e da carne bovina. Os mais recentes dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmam o que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business vem alertando há tempo aos assinantes, que o rebanho de bovinos da Argentina pode diminuir ainda mais até o final de 2023. Segundo as projeções, os estoques de bovinos do país podem atingir 52 milhões e 400 mil cabeças, o que significa uma retração de 0,7% em relação ao visto em 2022, de 52,8 milhões de cabeças, e o menor patamar desde 2019. Ou seja, em 5 anos as perdas podem chegar a quase 4%, considerando que em 2019 a Argentina tinha nos campos 54 milhões e 500 mil animais. Mas e o preço do gado gordo na Argentina após a interferência do governo socialista de Alberto Fernandes? Pois continua subindo, meu amigo. A primeira quinzena de fevereiro fechou com a manutenção de trajetória de alta no país vizinho. 486,93 pesos por quilo para os novilitos e 454,33 pesos por quilo para as vaquilhonas, o que significam novos recordes históricos. E como alertado antecipadamente pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, à medida que o governo argentino interfere no mercado, o que se vê na prática é a diminuição dos estoques bovinos e, consequentemente, preços mais altos na carne bovina. E a pergunta que precisa ser respondida é: você acredita que o governo Lula vai implementar a mesma cartilha de Fernandes para as exportações de carne bovina ou não? Pois o nosso alerta é para que você fique muito atento a essa possibilidade, além, é claro, de acompanhar muito de perto as nossas próximas análises de mercado. Pois uma coisa é certa: este é mais um mercado que viverá uma enorme tensão nos próximos meses e anos. Portanto, nem pense em piscar os olhos, hein? Avante Pecuária de Corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.